Fala, meus irmãos de camisa, mais atualizações de nosso Botafogo, novidades, porque tem muita merda no ventilador. E vou falar pra vocês aqui toda a verdade que tá acontecendo, porque não para de chegar informação. Inclusive, o Botafogo vai ser acionado pela FIFA. O Braga, Clube de Portugal, já acionou o Botafogo. Eu vou explicar a vocês o porquê. John Textor não honrou com compromissos. Também tem aí as informações seguindo que o Botafogo só tem caixa até outubro, cara. Isso mesmo. Então, se não tem dinheiro, mesmo com adiantamento, vocês vão saber tudo aqui hoje nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar. E lembrando, esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a empresa 100% legalizada no Brasil, que além de você assistir jogos com imagens, tá em tempo real, ao vivo, diversas ligas do mundo, você também pode fazer uma fezinha e conseguir ganhar até uma renda extra, tá? Vou deixar o QR Code aqui ao lado para você escanear. Caso não funcione, vai nos comentários fixados aí, que eu vou deixar para vocês o link aí em primeira mão, tá, galera? Então, por favor, acompanhe o vídeo e logo após a matéria eu volto para trazer mais informações para vocês. Bem legal. Botafogo pega o Atlético Mineiro hoje, o jogo é no Nilton. Vou conversar com a Ana Flávia Nunes, que está ali no Nilton já para trazer para a gente as informações do Botafogo, que precisa melhorar o astral por aí, né, Ana Flávia? É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Botafogo precisa de uma vitória hoje para aliviar um pouco a pressão que aumentou muito depois da eliminação na Copa do Brasil e também depois do último jogo, o empate com o Mirassol em 3-3. Isso depois do Botafogo abrir no primeiro tempo uma vantagem de 3-0. Então é muito importante essa vitória hoje, lembrando que o Botafogo é o 5º colocado na tabela do Brasileirão e o objetivo agora da equipe é ficar entre os 4 primeiros da tabela para conseguir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem e também a classificação para a próxima Copa do Brasil. Sobre a escalação, o técnico David Ancelotti deve manter a base do time, mas ele não conta mais uma vez com o atacante Arthur Cabral, que trata um edema ósseo. Quem também é desfalque é o Arthur, por causa da lesão na panturrilha direita, e tem dúvida no meio-campo, que é o Danilo, que saiu do último jogo sentindo dores. Então, o provável Botafogo de hoje tem Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Nilton ou Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodrigues Savarino, Montoro e Cris Ramos na frente. Esse é o provável Botafogo de hoje para esse jogo na Escobar, que é o reencontro entre os finalistas da última Libertadores. Verdade, fizeram a última final. Um abraço para você, Ana Flávia Nunes. Não dá nem para falar mais começo, né? Mesmo que a gente considere a temporada do Textor, já é mais da metade da temporada do Textor, em que o Botafogo não dá resultado, em que o Botafogo está numa situação complicada e num risco gigantesco de nem disputar a Copa do Brasil no ano que vem. O Botafogo não se classificou para a Copa do Brasil por meio do estadual e agora depende de uma vaga na Libertadores para ter essa vaga. Se não conseguir, se de repente continuar tropeçando, o Botafogo está muito mais próximo de sair da zona de rebaixamento, da zona de Libertadores, do que entrar para o G4 em questão de pontos. Se o Botafogo sai, a gente está vendo aí, ó, o Botafogo, para entrar no G4, para entrar no G3 ali junto com o Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, o Botafogo está 10 pontos atrás do Palmeiras e o Palmeiras tem 2 jogos, tem um jogo a menos que o Botafogo. Agora, para sair, está a 1 ponto do São Paulo. Então, assim, é muito risco. E aí, se o Botafogo não ficar na Libertadores, ele simplesmente vai jogar no ano que vem estadual, brasileiro e sul-americano. Não joga Copa do Brasil e não joga Libertadores. Por um investimento desse tamanho aí. Que loucura. Para um time que muito grave. Há menos de um ano foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores e esse ano já caiu fora, né, da Libertadores Fica de e da lição Copa para do o Brasil. Textor que nem sempre ele vai conseguir fazer o impacto que ele fez com a janela do meio do ano passado. Quando ele fez aquela janela maravilhosa, o Botafogo já pulou do patamar absurdo. Não dá para repetir essa régua. E aí volta, desculpa insistir no tema, mas o principal objetivo do Textor é fazer dinheiro. Como todo dono de SAF. Todo empresário. Quase todo dono de SAF. Acho que o Pedrinho talvez tenha uma exceção no Cruzeiro, porque eu vejo o Pedrinho meio apaixonadão mesmo, deixando dinheiro em segundo plano. É um empresário, né? Como empresário, quer lucro para a empresa. E aí ele vai ter, se vai ter uma proposta, vai vender, e ainda mais no esquema que até então tinha com o Lyon. Agora não tem mais, então é um risco a menos para o Botafogo, de perder jogadores para o Lyon. Mas, cara, é uma situação muito ruim para o botafoguense. É bom que o botafoguense fique de olho e cobre o Textor, porque sim, o Textor deu um sonho para o botafoguense, Libertadores, Brasileirão. Era um time que estava perigando ser rebaixado de novo, quando antes do Textor chegar. Ok, o Textor tem seu mérito, mas não dá para ficar deitado em berço esplêndido para sempre. E foi uma fórmula ano passado que deu muito certo, mas muito arriscada, né? De você apostar tudo nessa janela, trocando jogadores também. Deu muito certo, os jogadores se encaixaram, o time se encaixou, o Arthur Jorge fez um grande trabalho, o time foi campeão dos 2 principais títulos da temporada. E apostou que nesse ano ia fazer novamente e que ia dar certo de novo.
mas não foi o que aconteceu. E a gente até, todos os programas, eu acho, falava, não, pode ser que dê certo, de novo. Mas não é o ideal, né? Porque você ter que recomeçar tudo do zero, um time de futebol que tanta coisa interfere, né? São tantos elementos para um time dar certo, pode ser que não dê. E tá mostrando, né? É porque o tempo tá mostrando. É o que a gente tá não. vendo com o Flamengo, com o Palmeiras e com o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro acho que é o Cruzeiro também, porque o que acontece? O Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, eles sofreram modificações nessa janela do meio? Sim, sofreram. Mas eles já têm um projeto desde o começo do ano. Então o Cruzeiro caiu na Sul-Americana, que é vergonhoso, mas depois dali teve um jogo no Morumbi contra o São Paulo que o Leonardo Jardim colocou o Dudu e o Gabigol no banco e o Cruzeiro Tudo mudou. Ali acho que foi a virada de chave ali. Certo? O Flamengo sofreu um pouco com o Central Córdoba e tal. Depois, hoje em dia, a gente vê o Flamengo perder pontos bestas muito raramente. Perdeu lá contra o Grêmio, mas até então quebrou agora o tabu contra o Juventude e tal. E o Palmeiras demorou a encaixar, fazia uns jogos mais ou menos, mas pelo menos em resultado conseguia responder. E agora, nessa fase da temporada, que é a fase mais importante, porque começa o mata-mata mais importante, começa a reta final do Brasileirão, a Copa do Brasil, que mudou para dezembro, mas até então também estava nessa parte. Não dá mais tempo, o Botafogo não tem mais reação, o Botafogo está só no Brasileirão e está patinando. Então, essa é a grande diferença de um time que começou um planejamento lá em janeiro, usou o estadual, usou a primeira fase da Libertadores para ter os tropeços, para fazer experiências, e agora chega no momento que a margem de erro é pequena, quase não existe a margem de erro. O Botafogo não aproveitou. E aí chega neste momento, tendo o Ancelotinho, tendo que testar o Danilo de ponta, tendo que testar se o time fica melhor ou pior quando o Marlon Freitas sai, se fica melhor ou pior quando o Montoro entra. Então, é muito complicado fazer isso em setembro. Bom, meus irmãos, vamos começar aqui falando sobre o senhor John Textor. Cara, tem muita coisa acontecendo e eu tenho certeza que não é nem 20% do que a gente não sabe ainda. Porque, olha só, eu vou começar aqui falando sobre isso e já eu entro no papo que vocês querem que eu entre. Bom, o John Textor assistiu a derrota do RWDM Brussels, que é o antigo RWD Molenbeek, lá da Bélgica, e foi alvo de novos protestos. Então lá eles protestam muito contra o John Textor. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser bem sincero. Eu queria que fosse diferente, na verdade eu quero que isso aconteça diferente, mas tá impossível defender o John Textor. Muita merda. Inclusive, olha só, o Botafogo só tá no que tá. Pra você que não viu o vídeo de ontem, dá uma olhadinha que eu expliquei sobre isso, tá, galera? O Botafogo só tá na situação de 2025 porque o social do Botafogo, o associativo, aceitou as escolhas dessa forma. O associativo poderia ter barrado, mas não, preferem babar o ovo de John Textor e escolhem apoiar o cara ao invés do clube. Então, assim, infelizmente, aconteceu isso. Esperamos que isso se resolva. Claro que eu quero que o John Textor continue, mas para ele continuar, ele tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente da melhor forma. Tem que ter um processo legal sobre isso. Porque muita merda está acontecendo. Vou começar a explicar aqui a vocês o porquê. Olha só, duas informações em primeira mão. O Braga decidiu ir à FIFA contra o Botafogo por não pagamento da parcela de multa rescisória de Arthur Jorge. Quanto tempo o Arthur Jorge passou no Botafogo? Cara, mais de 6 meses, velho. Passou muito tempo no Botafogo, foi campeão, saiu no fim do ano. O Botafogo foi campeão de várias, das duas competições, arrecadou muita grana. Inclusive, olha só, vou falar pra vocês, o clube português vai cobrar na FIFA o pagamento da última parcela. Cara, faltou uma parcela e não foi paga. O que é 1 milhão para um clube como o Botafogo hoje, o que é 1 milhão para um clube como o John Textor. Tá duro, dorme, né? Aquele ditado. Não foi pago. 6 milhões de reais não foi pago ao Braga. Então o Braga vai à FIFA para receber esse pagamento. Ou vai ou não recebe. John Textor, infelizmente, está se mostrando que é um cara sem comprometimento com pagamentos. E galera, eu dificilmente acho que o Botafogo vai conseguir montar um elenco tão bom, com jogadores de alto nível vindo de clubes grandes, né? Pro Botafogo, da forma que o John Textor faz, porque ele não paga. Inclusive, os clubes da Série B do Brasil, do nosso país aqui, não vendem jogadores ao Botafogo, a não ser à vista. Porque sabem que se vender, não recebe. Então, mais uma notícia ruim para nossa torcida. E ainda tem mais, viu? Jornal, olha só a matéria. Após adiantamento, o SAF do Botafogo estima que conseguirá honrar compromissos somente até outubro se recorrer a receitas do próximo ano, velho. Ou seja, só vamos pagar, vamos ter dinheiro para salários, essas coisas, sem mexer no dinheiro do ano que vem, até outubro agora desse ano. Olha isso, mês que vem, cara. Então, assim, cadê o dinheiro das vendas? Cadê o dinheiro dos patrocínios? Cadê o dinheiro da premiação? Onde foi? Posto do John Textor. Cara, infelizmente eu tô achando que isso tem uma lavagem de dinheiro terrível. Tem muita coisa por baixo dos panos. John Textor, na verdade, ele se mostrou torcedor do Botafogo, mas o que eu mais sinto hoje não é que ele é um torcedor do Botafogo. Ele só tá cuidando do dinheiro dele. E a qualquer momento a merda aí vai aparecer muito maior do que já tá. E o Botafogo vai,
infelizmente, se prejudicar muito mais do que já está se prejudicando. Então não sabemos o que pode acontecer. Quem podia barrar era o Social e decidiu apoiar, não parou tais escolhas como o Textor. Né? Por exemplo, ó, de acordo com a matéria, tais problemas no fluxo de caixa do Botafogo são decorrentes de adiantamentos feitos para salvar o Lyon. Ah, mas salvar o Lyon, cara, isso não vai dar em nada, esse negócio do Lyon. Ah, Lyon tem que devolver não sei quanto ao Botafogo. Eu duvido muito que também tenha sido acontecido isso. Quem sabe se esse dinheiro o Textor não tirou para outra coisa, para outros investimentos. O Textor tava doido para comprar clube para lá, clube para cá, queria comprar agora um clube da segunda divisão da Inglaterra, um clube falido lá. Só toma prejuízo onde, cara, é isso que ele faz. Ele compra clubes falidos, reúne dinheiro dos outros e junta dinheiro, tira o dele e o resto que se vire para lá. Né? Infelizmente. O único clube que ele acha que ele ainda mais investiu foi o Botafogo, mesmo assim, porque o Social não barrou algumas, como é que podemos dizer, algumas escolhas dele. Se tivesse barrado, o Botafogo estaria hoje mais estabilizado dentro de campo e fora de campo. O Botafogo, cara, infelizmente, o que parece é que estamos quebrados, sabe, galera? É o que parece. Não sei se vocês perceberam, mas na janela, os jogadores que vieram, né? Eu não tô falando de Montoro, Pantaleão, esses caras. Mas quem sabe se foi pago esses valores? Não sabemos. Quem sabe se esses clubes não vão colocar o Botafogo na justiça mais à frente? Ninguém sabe, porque é tudo por baixo dos panos. Então, infelizmente. E galera, pro jogo de hoje, o Botafogo, vocês já viram, né? O Danilo. É a dúvida. Mas temos o Arthur Cabral e temos o Arthur que seguem fora do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Infelizmente. Planejamento horroroso. Não vamos ganhar nada nesse ano, infelizmente. Vamos brigar por uma vaga ali no G6, né, mas que sirva de aprendizado. Mas acredito que o John Textor, meu amigo, ele não conta tudo, ele não é 100% real com a nossa torcida. Infelizmente, tem gente que defende, eu sei disso, é uma opinião de cada um, mas não dá para defender mais o John Textor. Eu defendi até onde dava e hoje, infelizmente, eu não consigo mais fazer isso, tá, galera? Então essas informações pro jogo de hoje, informações de dia de hoje. E, por favor, galera, você que chegou até aqui, deixa o like, compartilhe. Lembrando também, se você quer fazer uma fezinha, quer assistir jogos ao vivo com a imagem, clica aí no link fixado, ou então escaneie esse QR Code aqui que vocês estão vendo na tela, tá, galera? Então, mais um vídeo pra vocês, que Deus abençoe, tamo junto e é nóis.